Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações aqui no sabadão. Pedir para todos vocês que, por favor, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. Eu tô acabando de colocar as coisas no lugar. Deixa eu ver se eu já consigo colocar aqui os comentários. Olha, funcionou imediatamente. Os comentários não deram problema. Então vamos lá. Agradecendo aqui os comentários no canal do Estopa. Ah, mas essa janela abriu no lugar errado, claro. Lourival Casula, manda boa noite, Léo. Boa noite, Lourival. Luci Reis, boa noite. Boa noite, Luci. Fernando Mota Rodrigues, manda um boa noite e olá. Edgar Gomes, manda um boa noite. Ana Rúbia Carvalho, manda um boa noite. Então, muito boa noite para todos vocês e muito obrigado, pessoal, que está participando aí pelo canal do Estopa e que está compartilhando aí para a gente aumentar o alcance. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Deixa eu ver se eu consigo agora acertar aqui os comentários aqui do canal Leonardo Estopa para eu agradecer ao pessoal. Tá aqui os comentários. Muito obrigado, Chocoprint BR, tá aqui pedindo a todos pelas participações. E pedindo para que deixem os likes, né? Pedindo uma coisa que é muito importante, que eu esqueci de falar, que são os compartilhamentos. Eu tive um problema aqui na configuração. Eu vou ter que reacertar os ajustes aqui do cenário virtual, porque infelizmente o cenário virtual simplesmente sumiu. Deixa eu ver se eu consigo agora fazer o cenário virtual funcionar. Muito estranho, mas o cenário virtual ele não quer funcionar como deveria, né? Tô tentando acertar aqui, mas que agora deu. Muito obrigado, pessoal, pela paciência. O projeto que eu estava usando todos os dias simplesmente sumiu. Perdi também as configurações de atalhos aqui. Então, aos poucos eu vou acertando as coisas aqui. Obrigado todo mundo que está participando aqui. Deixa eu agradecer também o pessoal que está no Facebook. Deixa eu agradecer aqui o pessoal primeira página que está abrindo aqui. A página Dilma Resistente. Vou ver aqui os comentários. Como é que estão aqui os comentários na página Dilma Resistente. Tem o Sérgio Gomes que está marcando aqui as pessoas. Muito obrigado, pessoal. Sérgio Gomes está compartilhando com a galera, marcando as pessoas. Quem puder compartilhar aí também. Obrigado, Margarida Cavalcante. Muito obrigado, Rodrigo Andrade. Todo mundo que está participando aqui pela página Dilma Resistente. Deixa eu agradecer agora a galera que está participando aqui pela página Leonardo Estopa. Muito obrigado. Tem a Ângela Braido mandando boa noite. Alzira Ribeiro manda boa noite. Tayana Siqueira também manda boa noite. Muito obrigado. Pessoal que está chegando aqui. Estou vendo Odair Souza de Manaus. Então, um abração para o pessoal de Manaus. Maria Carvalho manda boa noite também. Pessoal, quem puder compartilhar aí, importante para a gente aumentar o alcance. E agora, na transmissão aqui no canal do Estopa pelo Facebook, o Nádia Brederoli Araújo. Léo, boa noite. O que você achou da última da Damares? Né? Falando aqui pelo Facebook. Pessoal, lembrando, eu estou mandando uma boa noite para a galera do Facebook aqui, mas esses comentários que ficam rodando aqui são os comentários do YouTube. Eu ainda não consegui colocar os comentários do Facebook na tela, né? Pretendo fazer isso nos próximos dias, mas por enquanto eu estou colocando aqui os comentários do YouTube. Então, para participar, quem tiver no Facebook e quiser participar, mandar mensagens diretamente para mim, eu peço para vocês, por favor, venham participar pelo YouTube. Aqui no Facebook fica mais difícil para eu acompanhar. Pelo YouTube eu estou vendo as mensagens aqui na minha frente e vou, obviamente, colocando essas mensagens aqui na tela, né, participando aqui, trazendo aqui a interação. Nonato Nojosa pergunta, cadê o Queiroz? Queiroz tá de boa, Queiroz tá tranquilo. Ninguém tá nem aí pro Queiroz, não. Henrique Gomes, boa noite, Léo. Agora, os esquerdas vão para New York. Porto Seguro, gente, que vergonha essa Damares. Pessoal, hoje eu recebi um comentário, como é que o eleitor do Bolsonaro, como é que ele é extremamente
manipulável, né? Como é que o eleitor do Bolsonaro é facilmente manipulável? Depois daquele vexame lá dos 30% de 100 é 3,5%, eu sempre comento isso, falo, olha, indiferente do que acontecer no final das contas, esses caras vão conseguir reverter a situação, e por mais que o que eles façam é absurdo, sempre o fanático vai apoiar o fanatismo do Bolsonaro, sempre o fanático vai apoiar o Bolsonaro, indiferente de qualquer coisa. Eu tenho falado isso várias vezes porque parece que é estranho, né, acreditar que existiriam pessoas que mesmo depois disso apoiariam o Bolsonaro e tentariam justificar, mas existem. O que está rolando, né? Estão rolando várias coisas a respeito das universidades. Uma das coisas que está rolando é que os nossos jovens não podem cursar universidades federais, eles merecem universidades melhores, porque as universidades federais são antros de promiscuidade, não são universidades para as pessoas aprenderem os assuntos relacionados às universidades federais. É importante falar que nas notas, né, do ENAD, que é o Exame Nacional do Ensino Superior, obviamente as universidades federais, elas lideram o primeiro lugar nas notas do ENAD. Tanto é que as universidades privadas, o que elas costumam colocar é, né, melhor qualificada entre as universidades privadas, né? Elas não colocam, nem tentam competir com as universidades federais, porque é muito difícil realmente, né? Lembrando, as universidades federais são universidades nossas, de toda a sociedade brasileira. E agora me vêm os eleitores do Bolsonaro falando que as universidades federais não são locais de pessoas aprenderem, não. Elas tiram o primeiro lugar no ENAD, têm a melhor classificação, mas elas não são locais bons para as pessoas aprenderem. Porque nas universidades federais é só promiscuidade, só suruba. Que isso, gente? Eu fico impressionado como que o Bolsonaro consegue convencer a base de apoio de coisas que são estatisticamente impossíveis de serem fundamentadas. Porque, olha, se as universidades federais elas estão em primeiro lugar em termos de notas no ENAD, que é o Exame do Ensino Superior, como que pode ser a Universidade Federal um local de promiscuidade onde as pessoas só vão para fazer suruba, gente? Não, eu não tô falando para você colocar as suas convicções em primeiro lugar. Eu não tô falando para você colocar a sua opinião ou o que fala o Bolsonaro. É uma pura questão de lógica, gente. Observem os resultados do Exame Nacional do Ensino e observem que as universidades federais elas estão em primeiro lugar. Por quê? Se é um lugar só de ir para poder curtir promiscuidade. Então as pessoas precisam ter um pouco de coerência até para criticar. Então, depois desse ataque de 30% no orçamento das universidades federais, 30% no orçamento das universidades federais, o bolsonarismo está justificando que não, que é 30% na parte lá de uso discricionário, enfim. Primeiramente, as universidades federais elas são, obviamente, discricionárias, porque elas têm reitoria, elas têm autoadministração. E o eleitor do Bolsonaro, ele cai nisso. O eleitor do Bolsonaro, ele realmente acredita nessas coisas. Então, o eleitor do Bolsonaro, lógico, alguns deles, porque essa questão da educação, ela está realmente unindo até ex-eleitores do Bolsonaro, né? Porque tá muito clara a questão. Mas essa questão aí dos eleitores do Bolsonaro defenderem essa questão do ataque às universidades federais é uma coisa absurda. Não porque eles defendem o ataque às universidades federais. A gente sabe que a maioria do eleitorado do Bolsonaro, que sobrou, são pessoas extremamente fanáticas que jamais pisariam em uma universidade federal. São pessoas que fazem mestrado na Bíblia, né, como a Damares. Mas o que mais me desespera é que eles, assim, por mais que eles não queiram nunca fazer uma universidade federal, por mais que eles nunca queiram utilizar esse recurso, falar que o local é só para promiscuidade, só para fazer suruba, e que as pessoas nas universidades federais não aprendem absolutamente nada, vai contra o resultado das estatísticas. Então é uma coisa completamente sem lógica quando a gente pensa
contrastando a situação com a realidade, né, gente? Vamos pensar desse jeito. Se a gente pega a realidade, as universidades federais estão em primeiro lugar. Se elas estão em primeiro lugar, como é que você vai falar que são ruins e que é lugar de fazer sexo apenas? Sem noção, gente. É o que fala o Val Oliver ali, sem noção. Vamos criticar com pertinência. Porque, olha, você não é obrigado a defender o Bolsonaro em toda idiotice que o Bolsonaro faz. Isso que é o mais importante que os Minions precisam entender. Chegou um ponto que deu ruim, pula fora, cara. Para. Você não precisa continuar lutando para apoiar o Bolsonaro, indiferente de qualquer coisa, simplesmente porque você quer apoiar o Bolsonaro. Se tem uma coisa que não faz sentido algum, olha, peraí, as universidades federais, elas estão em primeiro lugar no ranking de ensino no Brasil. Como que eu vou falar que as universidades federais precisam acabar porque são locais onde as pessoas não vão para estudar, só vão para fazer sexo? Eu recebi várias mensagens desse tipo. É uma coisa que é incompatível com os dados. Não, pera aí, então me explica por que quem passa nos concursos são as pessoas formadas nas federais, né? Deixa eu agradecer os superchats aqui, que essa revolta minha com a minho-imbecilidade, ela realmente eu tive que falar sobre isso. Deixa eu agradecer muito vocês pelos compartilhamentos. Tô vendo que tá crescendo o alcance no Facebook. Quem puder compartilhar no Facebook, eu agradeço muito, né? Quem puder compartilhar também aqui no YouTube, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Twitter, né? Lembrando que eu vou falar sobre a questão aí dos seguidores do Bolsonaro serem fake. Isso é uma construção que o clã Bolsonaro está fazendo há muito tempo, é um trabalho que eles estão desenvolvendo há muito tempo que funciona muito bem. Neto Oliveira, Léo, preciso de dicas para responder a bolsomínios. Como responder a esses caras que mandam a gente ir para Cuba, Venezuela, que o PT quebrou o Brasil? Como você responderia a eles? Olha, Neto Oliveira, eu tenho um vídeo, eu vou fazer o seguinte, eu vou te pedir para assistir até o final do programa, para eu não interromper o programa. Aí eu vou colocar no final do programa um vídeo sobre como o PT quebrou o Brasil e coloco na sequência um vídeo sobre a questão da Venezuela e vou colocar também na guia comunidade esses vídeos compartilhados para que você possa buscar subsídios para responder essas perguntas. Isso é muito interessante porque nesses vídeos eu mostro como que você faz a pesquisa. Eu tô vendo aqui algumas pessoas, Léo, não coloca a culpa na Bíblia. Claro que eu não tô colocando a culpa na Bíblia. Claro. O detalhe é que essa base de apoio do Bolsonaro, que fala que as universidades federais são locais onde não se ensina absolutamente nada, onde as pessoas vão só para curtir surubas, ela é formada por pessoas fanáticas que acham que devem negar a ciência porque todo conhecimento da humanidade está na Bíblia. É bem diferente de botar a culpa na Bíblia. A Bíblia não tem culpa nenhuma. Quem me acompanha sabe que eu sou cristão. Tem dias que eu me sinto até pregador aqui, que eu trago bastante coisa do conhecimento do curso de teologia que eu faço na FTSA. E, bom, e aí eu falo com vocês, né? Inclusive a FTSA, eu fiquei muito feliz que eu conversei. Eu tive um problema, fiquei decepcionado e logo na sequência o diretor da FTSA ele me procurou, conversou comigo, solucionou meu problema. Eu fiquei muito feliz mesmo de ter sido contatado pelo diretor, uma pessoa muito carinhosa, que ele falou uma coisa que eu fiquei muito emocionado, que ele falou, olha, aqui nossos alunos não são números, nossos alunos são pessoas. Então, ele fez questão de solucionar o problema, fiquei muito feliz. E a FTSA que tem uma abordagem muito cristã da teologia, ou seja, não é malafã, é cristã. Sil Lopes, só um paredão russo resolve, nem hospício ajudaria. Obrigado pelo superchat, Sil Lopes. E muito obrigado, Sidney Barros, que apoia e participa aqui do trabalho praticamente desde o início. Ele fala, Léo, abraços, bom trabalho aí, parceiro. Muito obrigado mesmo, Sidney, por essa super contribuição. Eu posso te dizer que realmente faz uma diferença muito grande, até porque nessa onda de eu ter saído de BH e corrido para Ponte Nova, eu estou tendo que reconstruir aqui. Hoje, por exemplo, eu vou ver se amanhã, né? Hoje eu comecei a fazer alguns ajustes aqui finais no estúdio. Amanhã eu vou ver se eu consigo colar o resto dos carpetes, das espumas e fazer a janela. Hoje, como eu tirei a porta aqui é velha, tá meio esculhambada, eu tirei por escola, eu coloquei grampo para segurar, para poder colar a porta que tá meio esculhambada. Aí vocês devem estar escutando hoje barulho de parque. Tem um parque de diversões aqui na cidade. E
como a porta tá colando, dá dando para escutar o barulhinho do parque. Mas muito obrigado mesmo, Sidney. E quem quiser ajudar o meu trabalho de uma forma direta também pode ajudar nas contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições do vídeo no YouTube. Então, muito obrigado mesmo, pessoal. A Jennifer trouxe para mim um tablet. Não, eu não sei. Isso é um analgésico, Jennifer? Eu exagero no trabalho, aí eu fico tomando analgésico. Muito obrigado, pessoal. E a Jussara Miranda fala, Léo, você é o tipo do mineirinho. Felipe Amorim fala, o pior bandido é aquele que rouba o povo usando a Bíblia. Exatamente. O pior bandido é exatamente esse, é o cara que rouba o povo e rouba o povo fingindo vender um produto que é incontestável, né? Que é Jesus Cristo. Olha, o bandido que rouba com a Bíblia, ele chega a ser tão descarado que ele oferece uma coisa. Por exemplo, olha, eu estou te oferecendo, você vai deixar tudo que você tem comigo. E eu estou te oferecendo um milagre que vai multiplicar o seu patrimônio. Em pouco tempo, absolutamente, tudo que você doou vai ser multiplicado por 10. Aí o camarada acredita nisso. E se acontecer da coisa não dar certo, o fanático, tadinho, ele é tão sofrido que ele acaba se culpando. Eu vou comentar um evento que aconteceu, mas antes eu vou tomar meu analgésico, pedindo vocês que, por favor, compartilhem pra gente aumentar o alcance. Muito obrigado, pessoal. Eu queria agradecer aqui também Nádia Maia. Muito obrigado, Nádia, pela ajuda aqui no canal. Pessoal, não sei se vocês se lembram de um vídeo de uma senhora dentro de um carro. Essa senhora estava com um pacotinho assim de papéis brancos. E essa senhora com esse pacotinho de papéis brancos chamou a polícia pro frentista do posto. Por que ela chamou a polícia? Porque ela disse que o frentista do posto não queria aceitar o dinheiro dela. Olha, gente, nós podemos imaginar tudo, mas imaginar que uma pessoa em sã consciência teria coragem de tentar pagar alguma coisa com papel branco, isso é muito estranho, né? Deixa eu ver se eu acho para vocês, que eu vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui. Eu vou procurar por posto, dinheiro, papel. Tá aqui, ó. Eu vou colocar para vocês esse pedacinho. Eu vou tentar colocar aqui, que eu acho muito importante que as pessoas percebam que a coisa é muito mais séria do que parece. Quando eu falo muito mais séria, eu tô falando sério. É muito mais séria mesmo. Vejam essa cena e depois eu vou fazer um comentário. Prestem bastante atenção na convicção do casal. Prestem bastante atenção na senhora que está lá dentro do carro. Vocês estão com algum problema psicológico, alguma coisa, não? Não? Isso aqui tá, esse é o dinheiro seu? É o dinheiro? Isso aqui é o dinheiro? Isso aqui é o dinheiro. Isso aqui é dinheiro. Da onde, gente? Isso aqui é dinheiro? Você tem que pegar esse papel do caderno. Moça, isso aqui é dinheiro? Mas isso aqui é dinheiro. Não, só responde pra mim, isso aqui é dinheiro. Da onde, gente? Pelo amor de Deus. Moça, isso aqui é dinheiro? Isso aqui é um pedaço de folha de papel vazio. Isso aqui não deu. Se em 10 minutos isso aqui não transformar em 100 reais, eu levo surpresa. Por pós-comunicação de crime, tudo que for. Eu levo surpresa agora. Não, vocês estão vitorando alguma coisa, vocês estão perdendo a visão de vocês de tudo, vocês estão perdendo a visão de vocês de tudo, certo? Vocês têm que tomar cuidado, vocês estão através da Bíblia, vocês estão querendo enganar os outros. Se eu tiver mais uma convivência com vocês. Tem passagem, dona Jéssica? Tá certinha a sua vida?
Certinho? Deixa eu ver, abre a bolsa só. Não tem documento nenhum aí não, né? O que tem aí dentro só? Então, pessoal, o que eu tô querendo falar com vocês a respeito do fanatismo, e eu acho muito importante, eu acho que isso é um assunto que precisa ser falado. Primeiro, é claro que essas pessoas desse carro não estão tentando enganar o policial. Essas pessoas desse carro não estão tentando enganar o frentista. Essas pessoas desse carro são a vítima de um pastor que provavelmente fez a seguinte proposta para eles: olha, eu vou entregar para vocês esse papel e se você tiver fé, esse papel vai virar dinheiro. Vocês viram a convicção deles dentro do carro? Eles não conseguiam voltar a palavra atrás, eles brigaram até o último momento. Eu vou passar para vocês os passos óbvios deste evento. Provavelmente, vocês viram que tem uma senhora atrás do carro e essa senhora tem um terço na mão. Provavelmente, essa família está passando por alguma dificuldade, provavelmente problema de saúde. E esse problema de saúde deve estar associado à necessidade de dinheiro para poder fazer um tratamento, alguma coisa assim. É problema de saúde que normalmente leva pessoas a ficarem pulando de igreja em igreja. Numa igreja evangélica não se usa o terço. O que dá pra gente perceber a partir desse vídeo? Na hora do desespero, essa família foi toda a uma igreja onde um pastor pilantra fez a seguinte proposta: olha, vocês vão me dar todo o dinheiro que vocês têm, eu vou te passar essas notas aqui, esses papéis brancos, e com a fé de vocês, esses papéis vão virar dinheiro. Essa foi a proposta. Aí chega a família para abastecer o carro. No momento que eles tentam, olha que coisa interessante, eles tentaram pagar o frentista. Mais importante dessa história é que não foi o frentista que chamou a polícia. Vocês viram que o policial fala que vai levá-los presos por falsa comunicação de crime. Eles provavelmente ligaram para a polícia e falaram com a polícia que o frentista não queria aceitar o dinheiro. Parece absurdo isso, mas provavelmente eles falaram com a polícia que o frentista não queria aceitar o dinheiro. E nessa brincadeira de falar com a polícia foi, obviamente. E aí eu conto para vocês a parte mais triste de tudo isso. Eles, no final das contas, devem ter se culpado porque o papel branco não virou dinheiro. É isso. O que eu queria mostrar para vocês é esse detalhe. Nas igrejas onde o fanatismo impera, as pessoas nunca acham que o pastor é o culpado. Todas as vezes que as pessoas são trapaceadas e aquilo que foi prometido pelo pastor não acontece, as pessoas se culpam. Então, essa família que sofreu um golpe dentro da igreja, trocou dinheiro de verdade por folhas de papel, ela chegou ao ponto de fanatismo de chamar a polícia para o frentista do posto que não aceitou as folhas de papel, obviamente. Eles tiveram a coragem de insistir com o policial que aquilo era dinheiro. Por quê? Porque na cabeça deles, a fé deles que estava em jogo. Na cabeça deles, se eles tivessem qualquer dúvida que aquilo ali era dinheiro, eles estariam traindo o próprio Deus. E agora, depois de todo esse evento e toda essa vergonha, eu garanto para vocês que eles chegaram em casa e pediram perdão a Deus por terem baqueado na fé e se sentiram culpados pela folha de papel não ter virado dinheiro. O Rian Aragão fala que isso é muito sério e realmente isso é muito sério. É isso que estão fazendo com a nossa sociedade, é essa postura que eles estão tendo com o nosso povo. E o mais desesperador são essas pessoas, esses fanáticos que votam em quem o pastor manda, fazem o que o pastor manda. Porque para eles o pastor representa Deus na terra. Então, são vítimas talvez por causa de uma
né, uma doença na família, ou então uma dificuldade maior, uma dificuldade financeira, né, maior, aí eles imaginavam que iriam à igreja trocar o dinheiro verdadeiro no dinheiro, né, nas folhas de papel, que se tornariam dinheiro, e acabaram se complicando ainda mais. Deixa eu trazer aqui os comentários, agradecendo aqui no canal do Estopa, Suzana Mota. Isso é Matrix do ponto de vista de Monty Python. Só falta a granada sagrada. Obrigado, Suzana Mota. Mas a coisa é séria. É engraçado quando a gente vê isso acontecendo. É muito engraçado. Muitas pessoas imaginaram que a família, que é a verdadeiramente estelionatária, né? Muitas pessoas imaginaram que essa família estava tentando dar o golpe no posto. Mas pela postura deles, a gente percebe que é o contrário. Eles tomaram um golpe antes e eles não tinham coragem de duvidar que aquilo era dinheiro, porque senão eles estariam indo contra a fé que o pastor propôs, né? Se vocês tiverem fé, isso vira dinheiro. Porque o pastor sabe que as pessoas, na hora H, vão ter dúvidas. Na hora que chega a polícia, o cara, nossa, tá dando essa confusão toda, isso não vai virar dinheiro. Aí a pessoa já se sente culpada, ela não vai culpar o pastor, ela vai pensar, eu duvidei, né? Eu tive aquele segundo de falta de fé, que é a hora que o barco começa a afundar por causa, né? Parece que é o Pedro que estava andando pelas águas e a fé começa a cair, aí ele vai e afunda. São as armações usadas, obviamente, por esses pastores aí para tomar o patrimônio das pessoas. Odair dos Reis, será que o pastor recebe esses papéis em branco como dízimo? É muito engraçado essa questão aí, Odair dos Reis. Como dízimo, o pastor recebe tudo. Porque o dízimo é uma doação, coisa básica. Pastores são milionários, eles têm patrimônio. Basicamente, no momento que o pastor, né, esses pastores, ultimamente, eles estão tomando casas de pessoas. Então, uma viúva, por exemplo, uma viúva, que eu esqueci o nome da cidade, ela já estava entregando, lá de Belo Horizonte, ela já estava entregando a casa dela para um pastor. Quem contou essa história foi meu sogro, porque essa viúva foi na igreja do meu sogro e lá no final das contas o pastor dessa igreja descobriu o que estava acontecendo. E como que foi o golpe? O pastor, me parece que da Universal, virou para ela e falou, esse negócio é só entre eu, você e Jesus. Se você contar para outra pessoa, a bênção está cancelada. Então ela não podia nem contar para ninguém. Então, nessa situação, vamos imaginar que vários pastores aí são donos de vários imóveis, né? Porque toda vez que uma pessoa fica mais velha, doa para o pastor, né? Pensando que está trocando por um terreno no céu. E a pergunta básica, adaptando aí o Odair dos Reis, será que o pastor aceitaria essas notas brancas aí como pagamento do aluguel de um dos imóveis dele? Claro que não. Claro que não. A fé... para o pastor, a fé é, obviamente, a vulnerabilidade das pessoas, e não que as pessoas não devam ter fé, mas é que a fé mal canalizada, ela torna-se vulnerabilidade. Potencialize a sua fé numa comunicação direta com Deus. Pega a Bíblia, leia o Evangelho e aprenda diretamente com a mensagem deixada por Cristo. Você não precisa do pastor para poder chegar até a mensagem de Deus, mas as pessoas querem o convívio da igreja, elas não estão procurando Deus, elas estão procurando um convívio da igreja. As pessoas querem alguém que cobre alguma coisa, porque a nossa sociedade, ela não está acostumada a receber coisas gratuitas. Vocês já imaginaram que se um pastor começar a cobrar as pessoas pelo sol, olha, Deus fornece o sol todos os dias e as pessoas que não pagam pela utilização do sol, o sol se vinga e essas pessoas morrem de câncer de pele. O pastor vai começar a fazer pessoas pagarem pelo uso do sol. Não duvidem, não duvidem, porque as pessoas não estão acostumadas a receberem qualquer coisa sem ter algo em troca. Muito obrigado mais uma vez, o Sidney Barros, pela grande ajuda aqui no canal. E agora, partindo aqui pro canal Leonardo Estopa, muito obrigado, Gilmar Ferreira. Se for para roubar, roube bastante para comprar quem vai te julgar, né? Super estratégico isso. E na Operação Lava Jato rolou muito isso, né? Segundo Tacla Duran, o que estava acontecendo na Operação Lava Jato era uma briga para poder distribuir o dinheiro da corrupção e não para acabar com a corrupção. Muito obrigado, Gilmar Ferreira, pela participação aqui, pela ajuda. Júlia Ramos, pagam mesmo. Dá ideia não, Léo.
Maria José Nascimento, os evangélicos confundiram Messias com milícia. E Rita Moreira manda um boa noite. Verônica Vidal, é isso mesmo, Léo. Tive um exemplo desses na família. Minha meio-irmã vendeu uma casa e deu todo o dinheiro para a Universal. Né? Então, assim, é uma coisa muito comum ultimamente. É uma coisa bizarra, claro que é bizarra, mas ela é muito comum ultimamente. E enquanto eles estavam só tomando dinheiro, a opinião que eu tinha é que enquanto eles estavam só tomando dinheiro, eles estavam tomando dinheiro das pessoas porque as pessoas também tinham más intenções. Imagine que você vai a uma igreja, no lugar de você procurar a palavra de Deus, no lugar de você procurar o evangelho, você vai a uma igreja e solta dinheiro na mão do pastor. Qual que é a sua intenção? Sua intenção não é boa. Sua intenção é de comprar Deus, chantagear Deus com seu dinheiro, como se o criador de todo o universo precisasse da mixaria que você ganha, né? Basicamente isso. Mas a sua ideia é essa. Não, a partir de agora eu mando em Deus, porque eu paguei mais que 10% do meu salário. Deus trabalha para mim. Conheço pessoas que são assim. E aí as pessoas deixam dinheiro na igreja para trucidar o ex-marido ou então a ex-mulher. As pessoas deixam dinheiro na igreja para poder prejudicar o vizinho que está fazendo raiva e assim por diante. Só que Deus não está lá para isso, né? Deus, obviamente, não precisa desse dinheiro. Suzana Mota, assistam o sketch de Monty Python no avião, Airplane, legendado. É o Brasil pilotado seu governo, assustador e absurdo. Então, tá aí a dica, a sketch Airplane, do Monty Python. E é muito bom, Monty Python é muito bom. Vale a pena. Tá aí uma super dica aí. Lola Lolona manda um Lula livre aqui. Douglas Neto, fala aí, fraudulentas. Fraudulentas deve ser eleições fraudulentas. Ele tá mandando um alô para eleições fraudulentas, provavelmente. E agora eu tô vendo que eu não estou colocando no ar as coisas que eu estou lendo. Tá tudo invertido aqui. Marcelo Sena, parabéns pelo programa, Léo. Escutar pessoas sensatas está cada vez mais raro no país. A intolerância está na moda. Estamos todos em busca de um milagre. Boa noite, presidente Lula. Boa noite, presidente Lula. E olha, não é necessário pagar pelo milagre, Marcelo Sena. Se o milagre tiver que vir, ele vai vir pelo merecimento espiritual. Não precisa dar seu dinheiro. Pode continuar em busca do milagre, agindo de uma forma correta para com os seus semelhantes, né? Tem aquela máxima de Kant, né? Só haja de forma que você aceite que aquela ação sua se torne uma máxima universal. Então, se você tiver que pular na casa do seu vizinho para roubar seu vizinho, você pensa, será que isso poderia ser feito por todo mundo? Você não vai fazer isso. Mas em compensação, se você puder ajudar a senhora que está atravessando a rua sem... Tá atravessando a ponte, por exemplo, sem julgar ela no rio, e você pensar, se todo mundo ajudasse a senhorinha que quer atravessar a ponte, como que seria? Seria bom. Então haja somente de modo que a sua ação possa se tornar uma máxima universal. Fazendo isso, automaticamente, você já está trabalhando em prol de merecer uma bênção. Você não precisa soltar dinheiro nessas igrejas, não. Muito obrigado, Cláudia Silva. Oi, Léo. Esta coisa evangélica não existia no Brasil antes, não lembro. Começou no Zewa, correto? Essa moda maligna se infiltrou aqui. Olha, Cláudia, o estelionato, a vontade de tomar o dinheiro do próximo é uma coisa do ser humano. Né? O ser humano, infelizmente, né, joga dessa forma covarde aí de se aproveitar dos mais humildes há muito tempo. O detalhe é que as igrejas evangélicas antes, elas não tinham emissoras de televisão. Né? E vamos admitir, né, gente? Aqui a gente fica falando de igrejas evangélicas porque o escândalo é bem maior. Mas o negócio é o seguinte, todas as instituições, todas as organizações que usam o nome de Cristo para fazer dinheiro,
ao meu ver, são organizações estelionatárias. Isso inclui, obviamente, a Igreja Católica. Então, é porque eu sou contra a Igreja Católica? Não, não sou contra a Igreja Católica nem contra Jesus Cristo. Mas eu acho que se a Igreja Católica conseguiu todo aquele patrimônio e não está usando todo o patrimônio que tem para fazer um bem para a humanidade, se ela está acumulando o patrimônio, ela está indo completamente contra os ensinamentos de Cristo. Não tem nada a ver se todas essas igrejas... Olha, basicamente, se todos os pastores vivessem como Cristo e todo o dinheiro arrecadado tivesse sendo utilizado como Cristo usaria, né, para fazer o melhor para os mais humildes, não teria crítica nenhuma desse fluxo de vai e vem de dinheiro. O detalhe é que as igrejas perceberam que a humildade distancia pessoas. Isso é muito importante a gente levar em conta. As igrejas assim, sinteticamente, não foram os pastores que corromperam as igrejas, é a sociedade podre que corrompeu os pastores, é o contrário. Porque quantos pastores humildes e realmente sensatos, cristãos de verdade, você conhece? Provavelmente você conhece muitos. E aí eu pergunto para vocês, esse pastor alguma vez na vida conseguiu comprar sequer um carro popular? Claro que não. Você vai na igreja desse pastor, tem mais de 20 pessoas? Não. Talvez 15. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não procuram um pastor pela capacidade daquele pastor ensinar a palavra, não procuram um pastor pela coerência daquilo que ele fala e pelo ensinamento do evangelho. As pessoas procuram um pastor primeiro, pela prosperidade. Eles pensam da seguinte maneira, as pessoas que procuram essas igrejas pensam da seguinte maneira: olha, se esse pastor ficou milionário, é porque o Deus dele é legal. Se esse pastor ficou arquimilionário, é porque ele tem a bênção mesmo. E aí as igrejas enchem. Então, para um pastor, quanto mais ele puder esnobar poder aquisitivo, melhor. Mais fiéis ele vai ter. Porque as pessoas procuram por isso. Então é o contrário, o raciocínio é exatamente o oposto. Não é o pastor que corrompeu a igreja, é a sociedade que corrompeu a igreja. Os pastores foram mais vítimas de uma sociedade que só procura luxo, glória e dinheiro do que eles mesmos. Às vezes os pastores queriam ser pessoas boas e não conseguiam encher as igrejas. Aí no momento que ele pegou um carro importado, emprestado, ele viu que a igreja encheu. Ele falou, mas como é que eu trago esse povo para cá? É só se eu fazer de conta que eu sou rico? Então eu vou ficar rico de verdade. Então os pastores, lógico, nessa brincadeira vários estelionatários entraram no mercado, né? Tem um caso engraçado que meu sogro conta do traficante que morava... O cara era traficante, mas tinha um papo muito bom. A Igreja Universal abraçou o cara e falou, olha, você tem todo esse potencial de comunicação, nós vamos te dar 40%. E aí a mãe dele fala toda orgulhosa, não, meu filho parou de mexer com coisa errada. Isso porque o meu filho, por ter poder de persuasão, ele foi convidado para ser pastor da Universal. Mas espera aí, qual que é a preparação evangélica dessa pessoa? Qual que digamos que... Qual que é o conhecimento que essa pessoa tem da vida de Cristo? Ou como que essa pessoa vai orientar uma pessoa nos caminhos cristãos? Não é essa a proposta da igreja cristã? Não, ele não vai orientar. Ele vai simplesmente prometer para todo mundo que todo mundo vai conseguir o que quer. Então, você quer montar uma igreja, quer fazer a igreja bombar? O cara chegou lá e falou, olha, pastor, eu tô com um problema, que eu tô com um familiar com câncer. Não, vai curar, tenha fé, vai curar. Pastor, eu tenho vontade, mas muita vontade de comprar o jatinho. Vai comprar, em nome de Jesus vai comprar. Agora deixa ali no cofre, porque senão Jesus não escuta não. Ah, pastor, eu sempre quis ter uma fazenda. Vai ter. Mas cadê o ensinamento evangélico? Cadê a palavra de Deus? Cadê o evangelho? Não interessa. Não interessa, as pessoas não estão indo pelo evangelho. Elas estão indo para negociar com Deus, para ver se Deus ajuda a comprar o jatinho, comprar um carro novo, né? E assim por diante. Pastor... Eu tenho certeza que o marido ou pastor, eu tenho certeza que a esposa do meu vizinho, ela tinha que ser minha ou tinha que ser meu. Pode ser errado, mas solta dinheiro ali que Jesus vai arrumar um jeito de te entregar isso. Pilantragem, gente, pilantragem. Muito obrigado, Cláudia Silva, então, pela mensagem. Deixa eu trazer aqui Sueli Souza. Muito obrigado, Sueli Souza, pelo
superchat, que é muito importante para o conhecimento dos canais. E eu queria avisar vocês que se vocês, quem der um superchat aí vai estar, obviamente, comprando o seu terreno no céu. Então, quer comprar o seu terreno no céu? Não tem gravata aqui para colocar. Quer comprar o seu terreno no céu? Envie um bom superchat e lembre-se, sem um terreno no céu, vocês vão ter que morar na rua da amargura do céu. Então manda superchat aí, porque senão vai para o inferno. É assim que funciona, gente. Olha, brincadeira, claro, mas é assim que funciona. Basicamente, os verdadeiros evangelizadores, eles estão pobres e sem pessoas procurando, porque as pessoas não estão procurando o evangelho, as pessoas estão procurando realização financeira, realização pessoal e assim por diante. Barganha com Deus. Sueli Souza fala, o presidente está fazendo tudo isso para consertar o Brasil. Culto das igrejas, irmãos alienados, tamanha estupidez. Exatamente, Sueli. Eles estão querendo consertar o Brasil com o estelionato religioso. Muito obrigado, Maica Santa. Léo, o meu saudoso pai foi um pastor honrado, deu terreno para construir a igreja, dava a vida. Isso aqui é interessante, olha, existem sim pessoas que fazem o inverso. Muito obrigado, Maica Santa, pela contribuição, muito obrigado de coração, que ajuda muito a sobrevivência dos canais. E olha, existem, e eu conheço várias pessoas que fazem o contrário. Meu sogro é uma pessoa que trabalha durante o dia, trabalha o dia todo, mais de 70 anos de idade, ele trabalha o dia todo e dali ele parte para a igreja. O que ele faz? Qual que é a forma dele ajudar a evangelizar? O pastor da igreja dele é um camarada que vende carros durante o dia, né? Trabalha como vendedor de carros, e durante a noite ele vai para a igreja. O pastor ajuda nas despesas da igreja, porque não é uma igreja que enche, porque o pastor não está lá para vender prosperidade financeira, o pastor não está lá para vender a mulher do vizinho, nem o vizinho, né, separar da esposa para ficar com a irmã que está lá comprando Deus. O pastor está lá para pregar o evangelho. E o que meu sogro faz? Enquanto o pastor está trabalhando vendendo carros durante o dia, meu sogro está trabalhando, por exemplo, de eletricista durante o dia. Quando chega a noite, meu sogro vai pegar pessoas, ele faz questão de pegar as pessoas na favela, pessoas drogadas, pessoas traficantes, ele faz questão de pegar e falar, olha, eu tô te levando porque eu quero te dar uma nova vida, e leva essas pessoas. Ele gasta o combustível do bolso dele, é o tempo dele, e não volta com um centavo em troca disso. Então isso é realmente aquela pessoa que você acredita que realmente acredita em Deus. Se ele está fazendo certo, é Deus que sabe, Jesus que sabe, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, ele acredita em Deus. Agora um pastor que vira para uma pessoa e fala, olha, passa a sua casa para o meu nome, esse negócio é só entre eu, você e Jesus. Essa pessoa não acredita em Deus de jeito nenhum. Se ela acreditasse, ela não faria isso. Então, muito obrigado, Maica Santo. Eu conheci, você me lembrou a história de um grande amigo do meu pai, que é o falecido já, seu Neném Conegundes. Ele fez questão de montar uma igreja e à medida que ele foi ficando velhinho, ele fez questão de transferir o patrimônio, né, ou seja, o lote da igreja que ele construiu, aquele imóvel, ele fez questão de transferir para a igreja, ou seja, além dele ter construído a igreja, ter sustentado, pagando luz, pagando tudo por conta dele, ainda pagava o salário do pastor, ele fez questão de doar para a igreja depois, que ele sabia que os filhos não iam dar continuidade, então ele fez questão de doar para a igreja. Então assim, na época eu não entendi. Na época eu, nossa, que absurdo, a igreja vai papar o imóvel dele, mas ele fez essa questão, porque é uma pessoa que realmente acredita na importância de ter uma igreja que não é necessariamente de um dono, uma igreja que vai ficar ali fazendo um trabalho mais imparcial, não vem um pastor de fora, eu consegui o cômodo, coloquei um sonho e assim por diante. Muito obrigado, Maica Santos. As pessoas estão me pedindo para falar da questão das universidades, né? Eu comecei a live de hoje, então eu vou repetir, porque eu comecei a live de hoje falando sobre isso, sobre essa questão das universidades. Mas antes eu quero só comentar com vocês essa matéria aqui, que eu acho muito importante. E quase tudo que eu falo aqui, pessoal, não comunica com o eleitor do Bolsonaro. Quase tudo que eu falo aqui, e até interessante, as palhaçadas do grupo bolsonariano não comunicam com as pessoas que não gostam do Bolsonaro.
Mas infelizmente o que a gente passa aqui também não comunica com o eleitor do Bolsonaro, né? Então, qual que é o detalhe? A gente está em bolhas, né? Talvez a bolha da direita seja uma bolha mais complexa que essa bolha da esquerda, que essa bolha da esquerda é uma bolha que não consegue crescer. Já a bolha da direita é uma bolha que não consegue receber nada de fora. Então ela é uma bolha de isolamento. O Bolsonaro criou uma bolha de isolamento da seguinte maneira: a sua base de apoio não recebe informações diferentes daquelas informações que o Bolsonaro permite. Já a nossa bolha é diferente. Nós estamos desesperados tentando levar uma informação diferente para fora da nossa bolha e a gente não consegue. A bolha deles é uma bolha de censura. Eles não recebem nossa mensagem. A nossa bolha é uma bolha de tentativa de expansão. A gente quer mandar mensagem para eles, mas a gente recebe as mensagens deles, né? Então, constantemente a gente está comentando aqui o que vem do lado Bolsonaro da força. Mas é importante admitir que a estratégia deles de criação de fakes foi uma coisa fantástica. Olha, 61% dos seguidores de Bolsonaro no Twitter são fakes. Aponta auditoria. Auditoria. A auditoria feita na página do presidente Jair Bolsonaro no Twitter mostra que dos 4 milhões de seguidores do presidente, 60,9 são contas fantasmas, equivalente a 2.516.985.000 contas que provavelmente estão sendo usadas aí para impulsionar as coisas do Bolsonaro. São contas de pessoas que não existem. Além disso, 59% dos seguidores analisados não falam português. Ou seja, é um esquemão aí para, obviamente, dá uma impressão de que o Bolsonaro é o top. São perfis criados nos últimos 90 dias e 18% mal contam com fotos em seus perfis, reforçando a suspeita de fake. E essa questão das bolhas, ela é uma questão muito complexa, porque a gente fica sempre na ilusão de levar a mensagem para eles e a gente não sabe quem são eles. Às vezes eles nem existem, né? É uma coisa... Aqui, por exemplo, eu tento não responder fakes, eu tento não dar ideia para fakes, né? Eu sempre respondo pessoas. Tem pessoas que, se forem fakes, são os fakes mais, assim, podem ser fakes, mas se forem robôs, são os robôs mais persistentes do mundo, né? Que eu lembro até de nome, né? O Delgado, a gente sabe que o Delgado, ele tem essa síndrome de Delgado aí, que é essa questão de ter perdido a namorada pro cubano. Ele é uma pessoa que está aqui participando constantemente. Tem o colega também do processamento subindo, que é o Paulo Henrique, que deu uma sumida, daqui a pouco ele volta. Tema Ruth Mick. Ruth Mick é caso de amor mesmo, porque ela me acompanha quase desde o início da minha live. Então, assim, os bolsominions que participam com a gente aqui são bolsominions queridos, são bolsominions nossos. Agora, quando é fake, eu nem respondo. Quando é fake, quando eu percebo que é uma coisa muito estranha, que as mensagens estão robotizadas, eu tento nem participar, nem interagir, porque vai ser tempo perdido. Lendo para vocês as notícias que estão na capa aqui, o Léo fez questão de eu comentar, o Léo Atucci fez questão de eu comentar essa notícia que só Lula pode libertar os militares da prisão chamada Bolsonaro. Olha que interessante, como que as coisas inverteram completamente, pessoal. Nós estamos vivendo uma situação na qual os militares achavam que estavam tomando poder e eles foram aprisionados pelo bolsonarismo. Eles tiveram a reputação aprisionada, eles tiveram a moral aprisionada e agora eles estão numa situação que eles podem ser vítimas, inclusive, de um exército dos Estados Unidos. Então, se os militares não trabalharem de uma forma muito rápida para tentarem reverter essa situação, os militares vão virar vítimas do Bolsonaro. Os militares podem ser os próximos Eduardos Cunhas. Reinaldo Azevedo questiona a sanidade mental de Bolsonaro. O que aconteceu com o Reinaldo Azevedo? Será que o Reinaldo Azevedo cogita a possibilidade do Bolsonaro ter sanidade mental? Brincadeira, pessoal, eu acho que o Bolsonaro é um grande personagem. O Bolsonaro, Jair Bolsonaro pessoa, criou o personagem Jair Bolsonaro político e lida com esse personagem aí para, nessa loucura, conseguir votos, conseguir dinheiro, conseguir negócios. Eu não acho que ele seja louco, eu acho que ele é um espertalhão. E Sérgio Moro foi desmascarado à imprensa mundial no documentário da BBC. É hora de estudantes saírem às ruas, diz Ricardo Miranda. Lula pede para ir para regime aberto e nulidade do processo do triplex. Amedrontados e acuados, generais agredidos preferem virar as páginas.
eu quero comentar essa questão dos estudantes. As pessoas me pediram para falar sobre as universidades. No início da live eu falei um pouquinho, eu vou repetir o que eu falei no início da live, porque a gente estava com pouquíssimas pessoas ainda, e eu vou pedir vocês mais uma vez para compartilharem aí para a gente aumentar o alcance. Olha só, pessoal, assim que o Bolsonaro cortou a verba da educação, ele está cortando a verba de tudo que é social. O governo liberal não combina com atitudes sociais. Só que muitas pessoas votaram no Bolsonaro pela saúde e pela educação, sem saber que a proposta liberal do Bolsonaro é exatamente fim de saúde e fim de educação pública. Então, o Bolsonaro, no momento que ele cortou essa verba da educação, ele começou a espalhar, né, esse esquema dele aí de comunicação paralela, né, Twitter, né, WhatsApp, toda essa coisa aí, eles começaram a espalhar a ideia de que as universidades federais, elas são antros de promiscuidade. Qual que é a ideia do Bolsonaro? Foi assim. Qual que é a ideia básica dele, né? De que as universidades federais são locais, e eu recebi várias mensagens nesse sentido, pessoas falando, para de falar isso, seu retardado, o jovem brasileiro, ele merece uma universidade de verdade, as universidades federais são locais para promiscuidade, para surubas. Pô, mas peraí, se o jovem brasileiro merece uma universidade de verdade, nós estamos ainda falando da universidade pública, mas ao mesmo tempo vocês querem acabar com a universidade pública, mas querem que o jovem brasileiro tenha acesso à universidade de verdade. Isso mostra a estupidez dessa base de apoio do Bolsonaro. Ao mesmo tempo que essa base de apoio do Bolsonaro quer apoiar o Bolsonaro no fim dos investimentos nas universidades, eles acham que o jovem brasileiro merece uma universidade de verdade. Mas se não for a Universidade Federal, vai ser o quê, cara? Não, de boa, vai ser a Universidade do Paulo Guedes. É uma universidade de verdade, claro, mas não é acessível às pessoas que podem ir às universidades federais, né? Mas assim, aí o que mais me desespera nessa base de apoio do Bolsonaro é a falta de um mínimo de raciocínio. Lembrando que a base de apoio do Bolsonaro é composta por pessoas que acreditam que 30% de 100 é 3,5. São pessoas que acreditam que 30% de 100 é 3,5. E essas pessoas que realmente acreditam nisso, elas acreditam que toda universidade federal são motéis. Eles acreditam mesmo que as pessoas, que todo mundo que vai para a Universidade Federal não aprende absolutamente nada. Só ficam curtindo surubas e promiscuidades. Os caras agora estão compartilhando isso e eles acreditam nisso. Só que, gente, basicamente, quando a gente fala sobre questões ideológicas, né? Vamos pensar no que é uma questão ideológica. Eu acho que o liberalismo é melhor para o Brasil. Não, eu acho que o protecionismo é melhor para o Brasil. Isso fica uma briga, porque, de certa forma, tem escolas de economia que acreditam em um lado e tem escolas de economia que acreditam no outro. Elas geram raciocínios coerentes e ficam lá conflitando. Mas quando a gente fala nessa questão de que as universidades federais são locais onde as pessoas não aprendem, que elas vão somente para curtir surubas e promiscuidades, a gente ignora o fato de que no Brasil nós temos um Exame Nacional do Ensino, que é o ENAD, que serve exatamente para avaliar as universidades. E as universidades federais, elas estão no topo do ENAD. Então, pergunta básica: por que o eleitor do Bolsonaro, antes de começar a compartilhar uma estupidez dessa, ele não procura saber? E a resposta, gente, ela é triste, mas é a resposta que eu tenho. É que pro eleitor do Bolsonaro, a verdade não importa. Importa apoiar o Bolsonaro. Mas olha que estupidez, cara. Não precisa disso. Não precisa disso. Você não precisa apoiar o Bolsonaro, inclusive em coisas que não fazem sentido. Acabar com o investimento em educação é uma coisa ruim para você, para sua família, para os seus amigos. Não é uma coisa boa. Se não é uma coisa boa, você acha mesmo que só pelo orgulho de continuar apoiando o Bolsonaro vale a pena você continuar nessa loucura? Eu pergunto isso porque essa pauta da educação é uma possibilidade, inclusive, de você pular fora do Bolsonaro. Porque, olha, você ficou esse tempo todo com medo de pular fora do Bolsonaro e ser chamado de petista. Só que agora é sua chance, cara.
pula fora e para de passar vergonha e usa a pauta aí da educação como sendo uma válvula de escape. Que você vai falar assim, olha, eu nem gosto do PT não, mas essa questão da educação eu não aceito, então eu não apoio mais o Bolsonaro. Pula fora, porque é a melhor oportunidade que você tem para pular fora. Especialista federal pergunta quem fala errado, Mônica ou Cebolinha? Obviamente a Mônica que fala errado, porque o Cebolinha fala elado. Eu já assim, não descobri não, tá? Especialista federal, isso pode ter certeza que eu não descobri, eu caí nessa também. Mas é porque eu já caí nela antes. Jussara Miranda, estudei nas federais, época boa, estudava muito. E um sexozinho caía bem. Agora, não, é porque, olha, Jussara, no início eles policiavam apenas vocês sabem, das pessoas, né? Eles não podiam fazer o sexo. Agora não pode fazer nenhum mais, vai acabar com a humanidade. Aí, aí você imagina, você vai para uma universidade federal, você está estudando, mas você não. Aí você tem que se tornar, obviamente. Como é que fala? Os monges são. Os padres fazem voto de castidade. Então agora, passou no vestibular federal, pessoal, voto de castidade. Não pode fazer sexo mais não. Porque senão a universidade vai ser chamada de um local de promiscuidade. Então, deixa eu agradecer aqui o amigo Jesus Givanildo. Então é Jesus Givanildo ou Jesus Givanildo. Léo, por favor, ajuda a divulgar meu canal. Criei só para tentar ajudar, não acabar com a nossa democracia. O nome do canal é Jesus Givanildo. Obrigado. Então tá aqui anunciado seu canal. Muito obrigado pela participação. É só clicar aqui, pessoal, ó, e ir para o canal para conhecermos o trabalho do Jesus Givanildo. E é importante, né, se o trabalho dele for um trabalho que vocês vamos conhecer e quem sentir que é um trabalho que vai ajudar na democracia do Brasil, vamos nos inscrever e vamos compartilhar com os amigos. Isso faz uma diferença muito grande. Por quê? Porque lá no lado entreguista da força, toda hora que nasce um canal novo, todos ajudam o canal a crescer. Do lado de lá, a gente tem que fazer a mesma coisa aqui. Então, muito obrigado, Jesus Givanildo. Felipe Amorim fala, Léo, se a pauta da educação não enfraquecer a militância do Bozo, nada mais enfraquecerá. Diz que veio um tsunami por aí, né? Mas parece que o Bolsonaro já tá fechando com generais aí, alguma coisa. Mas diz que veio um tsunami por aí. Eu não sei. As coisas estão bizarras. Eu vou ler para vocês essa notícia aqui. O Ribamar Fonseca, ele fala, a notícia aqui do Ribamar Fonseca, amedrontados e acuados, generais agredidos preferem virar páginas. O governo Bolsonaro está escrevendo um livro que deixará muito mal as Forças Armadas na história do Brasil, todas as vezes que os generais que integram o governo, inclusive o próprio vice-presidente da República, são agredidos pelo astrólogo Olavo de Carvalho e pelos filhos do presidente Jair Bolsonaro, a ordem é: vamos virar essa página. Então, realmente, se o governo que mais se propôs no sentido de respeitar as Forças Armadas é o governo que mais está humilhando as Forças Armadas. Muito obrigado, Tatiana. O plano de difamação contra as universidades públicas são ações coordenadas para acabar com o ensino acadêmico no Brasil. E está dando certo. É incrível que a gente tenha dentro do Brasil um grupo de fanáticos que realmente acredita que é vantagem acabar com a nossa capacidade de educação. Como assim, gente? Como assim? Mas enfim, isso faz sentido. Deixa eu trazer aqui também comentários aqui do canal Leonardo Stolpe, agradecer a todos vocês pelos compartilhamentos e pedir para vocês que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. E lembrando, pessoal, quem tiver aí condições de ajudar, ajuda, por favor, também através das contas bancárias. Você sabe que tinha muito tempo que eu não via uma pessoa trazer comentários desse tipo do Bavieira. Parece que o Bavieira, ele é economista de Facebook, e na qualidade de economista de Facebook, eles ficam sempre com essa questão de o Estado, manda o Estado, né, xingando o Estado. Vou voltar,
Eu gosto de falar sobre esse assunto, o Bavieira me dá essa oportunidade. Eu vou voltar, mas antes eu vou agradecer aqui. Muito obrigado, Sil Lopes. Léo, os pais, os quais os filhos não conseguem entrar nas universidades públicas, ficam com inveja odiosa, inventam as maiores mentiras. Meus 2 filhos estudaram e estão muito bem, graças a Deus. Sil, olha, eu contei essa história outro dia e vou trazer de novo para vocês. Eu sou da cidade de Ponte Nova, que é uma cidade que é circundada por universidades federais. Então, se a gente sai numa estrada aqui, a gente vai cair na UFV, que é muito famosa, me parece que é o curso de Engenharia Agropecuária e também Engenharia Agrícola, que é assim, um dos melhores do Brasil. Se a gente vai um pouquinho para o lado de Belo Horizonte, a gente tem vários campos da UFOP, né? Porque o campus da UFV ele é mais conectado e grande parte do sucesso do Brasil na produção do álcool é exatamente por causa das pesquisas realizadas aqui na UFV. Se a gente sobe para a UFOP, a gente tem também vários campos. Então eu sou de uma cidade na qual as pessoas sonham realmente fazer a Universidade Federal e eu conheço várias pessoas que tentaram e enquanto estavam tentando, a Universidade Federal era a coisa mais maravilhosa do mundo. Quando eles desistiram, a Universidade Federal virou porcaria, promiscuidade, etc. Eu não falo mal da Universidade Federal, assim como eu nunca tentei. Então, se vocês quiserem, eu desafio qualquer pessoa aí para tentar achar qualquer inscrição minha em vestibular federal. Eu nunca me inscrevi em vestibular federal. Por quê? Porque eu tenho um problema sério com o ensino presencial. Eu só gosto de estudar à distância, eu tenho hiperatividade, então para mim eu gosto de pegar e estudar tudo rápido, eu não gosto de estudar no ritmo normal das universidades. Então nem tentei a Universidade Federal. Mas uma coisa eu preciso confessar, que quase todos os meus amigos sonhavam em fazer cursos universitários ou na UFV ou na UFOP. Muitos conseguiram, muitos não conseguiram. E muitos dos que não conseguiram vieram com essa mesma conversinha. É só suruba, não tem seriedade, é um lugar que as pessoas vão, mas ficam só enrolando, não aprendem nada. Mas eu volto a dizer, peraí, se não aprende nada, por que o ranking das universidades federais, por que no ENAD elas estão em primeiro lugar? Né? Então, é obviamente o que o Sil Lopes está falando, é papo de invejoso. Não tem dúvidas que é papo de invejoso. E muito obrigado, Sil Lopes. Eu quero, falando um pouquinho agora sobre economia, tem muito tempo que a gente não fala sobre economia, o Bavieira, provavelmente, eu te entendo, tá? Você deve ter vindo de canais como Kim Kataguiri, nessas coisas aí que ficam falando essas coisas aí de acabar com o Estado, fim do Estado, manda o Estado. Olha, o que a gente pensa é o seguinte, a liberdade econômica, ela é importante, mas junto da liberdade econômica, existem determinados bens que quando eles são providos para a sociedade toda ganha junto. Um desses bens é a educação. Eu sou totalmente contra a ideia do Estado montar supermercado, a ideia do Estado agir em atividades que podem ser supridas pela estrutura privada. Mas quando a gente pensa numa questão de uma universidade federal, quando a gente pensa na questão, por exemplo, de infraestrutura de esgoto, saneamento, qual que é a pertinência de imaginar que um ente capitalista privado vai ter incentivo de investir nessas áreas? Vamos pensar que as pessoas que defendem essa coisa de fim de Estado, acham que o Estado não tem que atuar, não tem que fazer nada, tem que ser Estado mínimo, elas têm que começar a imaginar que nós não estamos num país de 100 mil habitantes de dentro da Europa circundado por altas tecnologias. O que acontece, Bavieira, que talvez na escola austríaca, lá no Kim Kataguiri, nesses outros canais você não tenha tido a informação, é que essa experiência liberal ela pode até dar certo nos locais que já estão todos construídos. Por exemplo, se você chega no Liberland, lá na Europa, é uma experiência liberal que vai dar muito certo. Por quê? Toda a infraestrutura de rede elétrica pronta, toda a estrutura de fibra ótica pronta, estradas todas construídas, uma situação de saneamento básico perfeita e todo mundo lá já tem educação. Todo mundo formado, todo mundo bombando de produtividade. Isso é a realidade da Europa, é uma realidade dentro da qual você pode fazer experiência liberal. Quando a gente pensa na realidade do Brasil, Bavieira, por que eu acho que a liberdade econômica no Brasil ela tem que ser complementada
pela atuação do Estado. Qual que seria o incentivo de uma empresa em fazer, por exemplo, o saneamento básico, prover água e levar embora o esgoto de uma favela? Aí pensar, não, as pessoas vão pagar uma taxa. Não, elas não vão pagar, tá, Baviera? O que vai acontecer é o seguinte, se você tentar partir para a iniciativa privada e a partir daí imaginar que as pessoas na favela só vão ter acesso ao esgoto se elas pagarem por isso, que é a ideia da escola austríaca é essa, a gente vai ter muitas pessoas que não vão pagar pelo esgoto. E a pergunta básica é, o que a rede de esgoto vai fazer? Vai fechar o esgoto e vai fazer a pessoa não ter condições de julgar o esgoto dentro, debaixo da terra? Fica mais caro do que fazer um esgoto público que todo mundo tem acesso. E além de esgoto, a gente pode falar de várias coisas, tá, Baviera? Por exemplo, estradas. Quando você pensa na questão de estradas, a primeira coisa que você pensa, não, mas aí cobra pedágio. Mas vamos pensar nas pessoas que têm uma renda baixa e não vão querer pagar o pedágio. Ah, então elas não usam estrada. Mas aí o Brasil fica menos produtivo, porque menos pessoas terão acesso ao local de trabalho. Então tem determinadas coisas que não fazem não faz o menor sentido imaginar a participação do Estado. Ah, não, vou montar uma empresa pública de supermercado. Não, isso não faz sentido nenhum, tá, Baviera? Então, vamos montar uma empresa estatal de internet. Olha, Baviera, vou te dar uma dica básica aqui. A empresa estatal de internet, ela pode não existir, mas a infraestrutura, a espinha dorsal da internet, ela é de soberania nacional e ela é uma coisa tão cara de se fazer que as empresas privadas não fazem. Sabe por quê? Eu vou te dar uma ideia. Por exemplo, eu estou na cidade de Ponte Nova. Na cidade de Ponte Nova, nós tivemos aqui um tempo absurdo para ter internet fibra ótica. E hoje eu agradeço de coração a Valinet, que no final das contas colocou essa internet fibra ótica dentro de Ponte Nova. Mas para a internet no Brasil ser uma internet rápida, você está falando, manda o Estado te dar internet. Para a internet no Brasil ser uma internet rápida, ela precisou de um desenvolvimento do backbone, que é a espinha dorsal da internet, e esse desenvolvimento foi estatal, porque nenhuma empresa faria o investimento necessário para fazer essa espinha dorsal da internet. A partir dessa espinha dorsal, todos os provedores privados podem se conectar, comprar a internet ali e distribuir para as pessoas. Então o Estado não me dá a internet. A ideia não é o Estado me dar a internet, porque essa é uma atividade que pode ser provida pelo setor privado sem muito sacrifício. Agora, quando a gente pensa em atividades como saúde e educação, vamos pensar numa coisa muito básica. Vamos tirar a saúde pública. Aí beleza, a gente tira a saúde pública, a partir daí ou a pessoa vai pagar um plano de saúde ou ela vai pagar o médico ou então ela se ferra. Não, Baviera, se o Estado não prover saúde, o dano social é ainda maior. Sabe por quê? Você, por exemplo, se você assiste Kim Categoria, se você é dos grupos Escola Austríaca, essas coisas, provavelmente você é um filho de banqueiro, um cara muito rico. Mas eu te pergunto, o que adianta você ter uma empresa, por exemplo, você pode ter aí uma fábrica de roupas que vende para a Havan. O que adianta você ter uma fábrica de roupas que vende para a Havan se os seus funcionários não têm acesso à saúde pública e eles podem de uma hora para outra adoecer e pronto. Seus funcionários estão adoecendo, estão morrendo, a sociedade está doente. Aí você mora num condomínio fechado, mas o ar é público, o ar pode te levar a doenças. Né? A dengue, o que adianta? Você não vai poder cercar o mosquito. O mosquito vai chegar. Então, essa provisão de saúde pública é um bem público que acaba sendo interessante para todo mundo. Né? Esses bens públicos são, inclusive, conhecidos como falhas de mercado, tá, Baviera? Por quê? Uma coisa básica que acontece é que quando você não estuda economia, ciências econômicas, quando você não estuda economia na universidade e você se torna economista através do Facebook, Escola Austríaca, canal do Kim Categoria, você estuda só aquilo que eles querem, só aquilo que eles querem que você estude. Então pronto, basicamente isso. Mas quando você faz um bacharelado em economia como eu fiz, inclusive não fiz nos livros do MEC, que eu sou formado em economia lá na Inglaterra, você estuda vários contextos, entre eles as falhas de mercado. E entre as falhas de mercado estão, por exemplo, os bens públicos. Como que você vai cortar o acesso de uma pessoa à rede de esgoto para punir a pessoa que não está pagando a taxa de esgoto? Não tem jeito, né? Como é que você vai cortar a iluminação pública que chega na casa das pessoas? Básico.
As ruas não serão mais iluminadas, porque você não tem como pegar e colocar uma sombrinha, ou então colocar alguma coisa para acompanhar a pessoa, para escurecer a pessoa, para ela não ter acesso à iluminação pública. E assim vai. Olha, a gente tem toda uma infraestrutura de rede elétrica que é desenvolvida com dinheiro do Estado. Normalmente são concessões públicas. Essa infraestrutura, por exemplo, Baviera, garante que quando falta energia cá no Sudeste, a gente possa aproveitar da abundância de energia lá do Norte. Essa infraestrutura de transmissão de energia, quando ela entra nas cidades, ela vira uma infraestrutura de distribuição de energia. Então, basicamente, todo mundo paga por isso, porque a eletricidade não estaria disponível na sua porta se alguém não tivesse feito essa infraestrutura. Ah, não, mas uma empresa privada faria. Olha, a empresa privada, ela trabalha com uma coisa que chama otimização de resultados. Não é que a empresa privada não seja bem-vinda, mas ela trabalha com otimização de resultados. Ela decide quanto ela vai investir. Então vamos imaginar uma situação de um país em desenvolvimento como o Brasil, uma empresa privada decide que vai investir na rede de telecomunicações. Vamos voltar porque você falou que manda o Estado me dar internet. Essa empresa decidiu que vai investir 1 bilhão. Como que ela vai decidir esse investimento, Baviera? Ela vai buscar os locais onde ela tem a maior expectativa de retorno do investimento. Então ela vai começar investindo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e aí vai. Muitas cidades pequenas ficariam sem acesso à internet. Aí você pensa, não, mas não é economicamente viável, já que não tem gente nessa cidade pequena para dar muito lucro, né? É claro que é, Baviera. Nós somos uma sociedade, a nossa ideia é que o Brasil cresça. E você disponibilizar uma agência dos Correios, infraestrutura de internet, né, Banco do Brasil, tudo isso em cidades, ainda que essas agências, no início do desenvolvimento das cidades, elas deem prejuízo, isso estimula o crescimento. E aí que eu te falo, manda o Estado colocar uma agência dos Correios naquela localidade que está começando a se desenvolver, porque FedEx não colocaria. Nenhuma empresa privada colocaria. Manda o Estado criar uma infraestrutura de telecomunicações para levar internet, por exemplo, de um estado para o outro, principalmente naquela região que está em desenvolvimento, porque uma empresa privada não faria isso, porque o lucro no início lá vai ser tão pequeno, mas se o Estado faz isso, aquela localidade pode se desenvolver. Manda o Estado criar uma infraestrutura de transporte de energia, porque nós temos uma região muito abundante em ventos, por exemplo, lá na região norte tem uma quantidade muito grande de ventos, um potencial muito grande de geração de energia elétrica, mas ninguém faria uma transmissão de energia para interligar aquela região ao resto do sistema nacional. Então, não é que eu sou um cara assim, um estadeiro, aquele cara que acha que o Estado tem que prover tudo. Não, o Estado agora tem que fazer uma fábrica de camisa, porque eu quero a camisa do Estado. Não, não é isso. O que nessa live eu tento defender é a ideia que o Estado mínimo ele é prejudicial ao desenvolvimento econômico, porque muitas atividades elas não serão ofertadas pelo setor privado. Então, o Estado, Baviera, ele entra complementando aquilo que não é viável para o setor privado. E aí eu te falo, procure o assunto, né, para complementar o que você estudou, provavelmente os canais do Kim Kataguiri, né, Mamãe Falei, essas coisas. Complementa com informação a respeito de falhas de mercado. Aí você vai entender monopólio natural, você vai entender bens públicos, você vai ver que tem coisas que não tem condições, né? Saneamento básico, infraestrutura de rede elétrica. Agora, nesse canal eu nunca defendi Estado grande atuando em áreas que podem ser exploradas, por exemplo, pelo setor privado. Hora nenhuma eu defendi esse tipo de coisa. Agora, tem coisas que são tão estratégicas que se forem deixadas puramente na mão do setor privado, a gente pode ser chantageado. Como, por exemplo, a nossa infraestrutura de rede elétrica, né? Eles podem, de uma hora para outra, fazerem o que estão fazendo na Venezuela, gerar um colapso na rede elétrica para parar a nossa indústria. Assim como deixar só nas mãos do mercado o controle dos combustíveis, sendo que os combustíveis podem alterar o preço de todos os produtos no Brasil, é um risco muito grande. Então, ter uma estatal que possa jogar adequadamente com o preço do combustível, jogar adequadamente controlando a distribuição de energia elétrica, geração, distribuição e transmissão de energia elétrica, isso é bom, cara. Isso é bom. Tanto é que nos Estados Unidos é assim, no primeiro mundo é sempre assim. Os caras não saem privatizando tudo, não. Ah, não, mas eu vi no Freedom House. Mentira, cara. Mentira. Não seja. Assim,
Não acredite nesse pessoal, procure as informações. É uma dica, né, porque tem muita gente que... Tem muito tempo que a gente não fala sobre esses assuntos assim de liberalismo, Estado, e como você chegou aqui com esse papo aí de Estado, Estado, Estado. Eu sei de onde você veio e eu sei para onde você vai. Deixa eu agradecer Sil Lopes. Léo, aprendi com meu pai adotivo alemão que nasceu dentro de Auschwitz. Dividir é multiplicar. Explica para ele, né? Então, assim, o que mais caracteriza uma sociedade é exatamente isso. O que caracteriza uma sociedade é exatamente o fato de que dentro da sociedade nós estamos juntos por um bem comum. E o Jesus Givanildo, pessoal, obrigado vocês que estão aderindo ao meu canal. Obrigado você também, Léo. Eu agradeço, Jesus, por você ter decidido fazer um canal progressista. Isso é muito bom, porque, olha, seria muito mais lucrativo fazer um canal de oba-oba. Você decidiu fazer um canal progressista, então eu que preciso te agradecer. Muito obrigado. Eni Lopes Fernandes, plágio é crime. Vocês estão falando da deputada, da Joyce? Kleberson Cavalcante, Léo, o negócio é estocar vento e sol. Kleberson Cavalcante, sim. O Brasil, inclusive, com essa superestrutura de transmissão e distribuição de energia, ele pode produzir nessas áreas e transmitir, né? Países menores que não estão interligados, eles precisam lutar desesperadamente por uma forma de estocar vento e sol, né? Energia do vento e energia do sol. Já o Brasil, exatamente por causa do superinvestimento que fez em linhas de transmissão, ele acaba aproveitando tudo. Deixa eu agradecer aqui, especialista federal, Bolsoloide vai ficar mais louco ainda. Eleições fraudulentas, tá rolando um bate-papo aqui. Maurício Moraes, sem contar, Léo, que ainda que a iniciativa privada invista em algo, é com dinheiro público do BNDES, muitas vezes, exatamente. A crítica que existe sobre a iniciativa privada, Maurício Moraes, que eu preciso concordar, é que na iniciativa, a crítica que existe à iniciativa pública, e eu preciso demais concordar, né, provavelmente é o ponto de vista desse colega que eu comentei aqui, que eu esqueci o nome dele, é que na iniciativa, no serviço público, tudo fica mais caro, é menos produtivo. Isso a gente precisa concordar. Então eu não vou tentar também maquiar esse grande problema que existe no serviço público. É muito desvio de verba, é muita picaretagem, muito cabide de emprego, mas ao mesmo tempo eu diria que é melhor lutar contra o que está dando errado do que acabar com uma coisa que não vai ser substituída pelo setor privado, simples assim. Eu volto a dizer, quem tem a expectativa de que o setor privado vai colocar uma rede de esgoto na favela, por exemplo, e vai pedir às pessoas para pagarem uma taxa, nenhum setor privado jamais faria isso, só se for concessão, e no contrato de concessão, isso for um critério aí de concessão. Ó, vocês são obrigados a fazer isso, né? Vocês vão ter o filé, mas vocês vão ter que trabalhar também nas áreas que estão em desenvolvimento. Então esse é o ponto mais importante. As pessoas precisam entender que, lógico, essa conversa de extremo estado mínimo, olha, estado mínimo é tão extremo quanto o comunismo. Então, da mesma forma que o comunismo assusta, o estado mínimo também tem que assustar a gente. O que a gente precisa pensar é que existe um ponto, né, um ponto de equilíbrio onde a gente pode ter uma parte de intervenção estatal e uma parte de iniciativa privada. Agora, acabar completamente com o Estado, igual é a proposta, né, desse pessoal aí, mercado super livre, isso aí não funcionaria no Brasil em crescimento, em construção. Funciona no local que já está todo construído. Brincar... Eu falo que é o seguinte, olha, brincar de liberalismo, igual os nossos jovens ficam falando, é mais ou menos acampar no terreiro de casa. A mesma coisa de acampar no terreiro de casa, que é o caso, por exemplo, das experiências liberais da Europa, Liberland. Liberland é a mesma coisa de acampar no terreiro de casa, porque se você acampa no terreiro de casa, faltou fósforo, corre em casa e busca. Faltou água, vai em casa e busca, não precisa de muita coisa, não. O Liberland é a mesma coisa. Não,
É uma experiência totalmente liberal, mas em contrapartida, eles começaram a ser liberais depois de toda a infraestrutura de esgoto, toda a infraestrutura de água, toda a infraestrutura de luz, telecomunicações, estradas. Depois que estava tudo pronto, eles começaram uma experiência liberal. Eu queria ver os nossos liberais, né, essa turma de brasileiros aí que querem Estado mínimo, eu queria ver esse pessoal desbravando a floresta amazônica, indo lá para o meio da floresta amazônica, porque lá eu tenho certeza que o Estado não vai cobrar imposto. Vai lá para o meio da floresta amazônica e começa uma iniciativa de Estado mínimo lá dentro. Lá dentro o Estado vai ser mínimo. Mas, enfim, é isso aí. Não, o Adair dos Reis fala, nem nos Estados Unidos, tudo que é estratégico é público. Basicamente, simples assim. Esse papo de que as coisas no primeiro mundo, no mundo desenvolvido, são privadas, isso é... Olha, na Inglaterra, que privatizaram coisas demais, estão restatizando. Lívia Vieira, Estopa, quando assistiremos a entrevista de Lula completa e em português? Eu acho que o Lula vai para casa, né? Eu tô começando a ter um pouco de expectativa. Eu acho que não só a entrevista completa, mas vão rolar também entrevistas novas, né? E olha só, nessa brincadeirinha de ficar fazendo zoeira, eu tô vendo aqui, o Pereira lembra, por exemplo, de uma das maiores imbecilidades do povo brasileiro, né? Assim, Pereira traz pra gente aqui uma das coisas mais estúpidas que aconteceu no Brasil, que foi criticar a Dilma pela questão de saudar a mandioca, sendo que ao redor do mundo, todos os países têm um momento de fazer uma saudação à sua comida típica, ao alimento mais importante. A Dilma foi criticada porque eles precisavam achar coisas para criticar a Dilma. Mas imaginar que o brasileiro foi tão estúpido, tão idiota, a ponto de criticar a Dilma por saudar um dos alimentos mais importantes. Gente, nós estamos falando de um país que há pouco tempo atrás, está voltando, obviamente, voltou para o mapa da fome, mas quando a Dilma fez isso, a Dilma fez no momento que o Brasil tinha acabado de sair do mapa da fome, né? Então vamos cair na real, é um país que ainda conhecia a fome. E deixa eu agradecer muito vocês aqui pelas participações, pedir, assim, agradecer muito os moderadores, agradecer as pessoas que ajudaram. Queria agradecer de coração as pessoas que ajudaram também pela conta bancária. Eu recebi alguns depósitos. Eu não falo o nome das pessoas que fizeram os depósitos porque muitas pessoas às vezes gostam de ficar no anonimato. Mas se vocês que fizeram os depósitos quiserem um agradecimento público, obviamente eu faço. Eu só peço que mandem uma mensagem. Então no depósito, pode colocar lá no depósito o nome e agradecer, né, porque tem a identificação. Então, muito obrigado a todos vocês, né? Deixa eu trazer aqui agora a reprise e pedir para vocês que, por favor, participem da reprise e compartilhem a reprise. Eu volto amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Muito obrigado e